Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live da Bis. Você já me conhece, meu nome é Camila Abidão e a gente está aqui essa semana para falar sobre gestão, tá bom? A gente está na semana da gestão e hoje a gente vai falar sobre alguns princípios de gestão. Você fica à vontade para fazer suas perguntas, colocar seus comentários. Na medida do possível eu vou fazendo aqui, tá? Vou respondendo as perguntas de vocês, vou lendo os comentários, senão eu vou tocando o barco, tá bom? A gente está na semana da gestão. Essa semana é uma semana um pouquinho mais curta, quem sabe a gente vai até sexta-feira, é de segunda a quinta às 13 horas, 13h05 eu tô aqui com você falando sobre gestão executiva de negócios, tá bom? É a perspectiva do CEO mesmo, de quem está no poder de decisão dos seus negócios, tem um poder de influência sobre eles. Então, se você é dono de negócio, tem aspiração a ser dono de negócio, se você está num cargo executivo, em que você tem pessoas abaixo de você, ou é responsável por áreas da sua empresa, isso aqui é para você. Tá joia? Se não for para você, você pode encaminhar também para quem é de direito, né? Para quem pode fazer diferença. Então vamos lá, pessoal. A gente está na semana da gestão. Hoje eu quero falar para você alguns princípios de gestão. O que acontece? Não sei se todos vocês sabem, eu tenho uma formação em coaching, né? Sou coach também, todo mundo virou coach, eu também virei coach. Mas antes disso, antes de ser coach, eu já era administradora, tá? Eu administrei não de formação acadêmica e tudo mais, mas eu era já gestora de negócios, né? Eu participei do crescimento efetivo de uma empresa no Distrito Federal e Centro-Oeste, principalmente da área de franchising, as pessoas conhecem bem, que é o Sushi Louco. E depois eu percebi que eu fiz uma formação em coaching e percebi que eram ferramentas, instrumentos muito bons, né, que aplicados corretamente, especialmente com alguém que já tinha uma experiência prévia, fazia sentido, tá bom? Então, assim, e nesse processo de coaching eu atendi alguns clientes e eu percebi que a gente conseguia fazer um trabalho de desenvolvimento de inteligência emocional, que era muito bom. As pessoas se tornavam mais resilientes, as pessoas elas se tornavam, tinham mais foco, né? Elas não sucumbiam em qualquer desafio, qualquer oposição que era feita a elas. Quando elas caíam, elas retornavam. Então, num período de crise desse, são pessoas que vão perseverar, o que são características fundamentais para quem quer ter algum tipo de sucesso na vida, que é realmente não desistir. Eu percebi que a gente conseguia excelentes resultados com isso. Mas, por outro lado, eu percebi que também faltava conhecimento técnico de várias dessas pessoas, que por mais que elas, errassem e fossem lá, batessem a cara na parede, né, e voltassem, às vezes elas não precisavam bater a cara na parede em algumas questões que são princípios básicos de gestão, princípios fundamentais para você fazer gestão de qualquer negócio. Então, diante disso, eu comecei a desenvolver produtos e serviços que ensinassem essas pessoas a como fazer gestão, tá bom? E eu quero compartilhar alguns desses princípios com vocês. Gente, a primeira coisa que você tem que ter clareza quando você está na construção do seu negócio, ou se você já tem seu negócio construído, mas isso precisa estar muito claro para você fazer gestão, são 3 princípios que são praticamente, eu ia falar arcaicos, mas arcaicos não é a palavra mais adequada, são princípios muito antigos, tá? São clássicos dentro da administração, que são os conceitos de missão, visão e valores. Tem várias pessoas que tranquilamente falam, olha, isso é arcaico, isso não existe mais. Na verdade, fizeram uma reformulação, né? Transformaram o conceito de missão e visão em propósito, juntaram esses 2 conceitos, não tem problema. Não tem problema, você pode usar qualquer um daqueles que você acha mais adequado, que você se identifica mais. O importante é que você use. O problema está em não usar nada, nenhum conceito. Esse aqui é muito antigo, não funciona mais, não vou usar. Meu amigo, use alguma coisa, tá? Mas por que eu tô falando isso? Primeira coisa, o que é missão? Missão é para que você veio. Quando você vê lá um filme de espião, o espião ele recebe uma missão, o policial ele recebe uma missão, o detetive ele recebe uma missão. O que é a missão? É para que ele existe, o que ele tem que fazer, tá? Você está aqui para fazer isso. E você tem igualmente, na sua empresa tem que ter isso igualmente muito claro. Para que ela existe? Para que ela veio? O que ela faz? Tá? Isso precisa ser muito, muito, muito claro. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque é o seguinte, na semana passada, sexta-feira, se eu não me engano, eu estava aconselhando mais uma empresária justamente baseado nesse conceito de missão, do porquê que você existe. Só para você ter uma ideia, a missão da Disney é alegrar as pessoas. Qual a missão da Disney? Alegrar as pessoas. Quando você tem uma missão,
tudo aquilo que você faz na sua empresa diz respeito à sua missão. Quais são seus produtos e serviços? Para alegrar as pessoas. Como que vai ser a gestão de pessoas? Voltado para alegrar as pessoas. Onde que você vai estar situado, né? Sua praça, os seus pontos de comunicação? Para alegrar as pessoas. Como que vão ser suas ações promocionais? Como que vai ser sua publicidade? Como que vai ser sua assessoria de imprensa? Para alegrar as pessoas. A sua missão, ela vai definir como vai ser todo o seu negócio. Como vai ser a sua gestão de pessoas. E aí também vai te dizer o que você não vai fazer, o que você não deve fazer, aquilo que está desalinhado com a sua missão. Como eu estava falando anteriormente, essa moça mesmo, na sexta-feira, ela estava falando, ela tem um negócio e ela estava lá considerando fazer um segundo negócio, como uma segunda fonte de renda e tudo mais. Diametralmente oposto ao primeiro, não tinha nada a ver, sabe? E eu fui conversar com ela, falei assim, olha, o próprio Flávio Augusto, ele fez essa recomendação, ele falou assim, olha gente, quando você tem um negócio, foque no crescimento do seu negócio, e pense no crescimento dele, né? Não fica querendo diversificar tanto, abrir um segundo, terceiro, um quarto, um décimo. Gente, principalmente quem é empresário, ama abrir negócios, a gente consegue ver oportunidades de ganhos em vários lugares, e a gente quer se aproveitar daquilo. E aí ele palestrando sobre isso, uma pessoa virou e falou assim, poxa, você tá falando isso, mas você tem mais de um negócio. Ele falou, eu tenho mais de um negócio, mas eu abri o segundo, os outros negócios, depois que eu construí esse primeiro. Olha onde ele chegou, quantos anos eu me dediquei a ele para que eu tivesse condições de abrir um segundo e um terceiro. Então, esse exemplo ele traz clareza? Ele teve um foco muito claro na missão dele. Para que ele existiu, o que é que ele ia fazer. Você começa a dizer não, como o próprio Steve Jobs fala, foco é você dizer não para todas as outras coisas. Então, muitas vezes, principalmente em épocas assim de incertezas, que as pessoas se sentem muito inseguras, elas começam a diversificar demais, sair da missão delas. Gente, isso é um indicativo de que você não confia plenamente naquilo que você está se propondo a fazer. Você está se sabotando, você está dispersando a sua energia em outras coisas. E você não tem uma quantidade de energia ilimitada. Se você começar a diversificar, pegar toda a sua energia e colocar em vários focos, cada um desses focos vão ter só um pouquinho de energia para cada um deles. Você vai ter várias mini missões, né? E realmente, assim, para cada uma ter um crescimento, uma grande transformação, poxa, vai precisar muito tempo. Você vai precisar de muito mais tempo do que você simplesmente reunir toda essa energia num ponto só. Esse ponto, ele vai ter uma transformação muito mais rápida do que se você colocar essa mesma energia em 5 pontos diferentes. Entende? Então, a missão serve para você saber o que você vai dizer não tem nada a ver com a minha missão, vou dizer não para eu me manter focado na minha missão, para eu conseguir atingir aquilo que eu estou me propondo a fazer. Serve também, principalmente, serve para você definir como que vai ser a construção do seu negócio, o que você vai fazer em termos de produtos e serviços, como vai ser o seu preço, como que você vai fazer os seus pontos de distribuição, onde você vai abrir os seus pontos de venda, se você vai usar os canais digitais, se você vai usar pontos físicos, como eles vão ser, como você vai decorar. Serve também para definir como que vai ser essa prestação do seu serviço, como que vai ser o atendimento ao cliente, que tom vai ser usado. Serve para você recrutar e selecionar pessoas que estejam alinhadas à sua missão. Serve para você ensinar, treinar essas pessoas. Entende? Então, você ter essa clareza da sua missão vai definir todo o seu negócio. O que acontece é que muitos gestores não têm essa clareza e começam a recrutar e selecionar pessoas que não estão alinhadas a essa missão. Não estão alinhadas e aí você começa a ter conflitos e problemas com isso. Entende? Ou então começa a ter estratégias, por exemplo, de canais de venda, ou então como ele vai se comunicar nesses canais, como que vai ser a decoração, como vai ser o atendimento ao cliente, diferentes daqueles que estão da missão dele. Entende? Então, antes de você começar a fazer vários investimentos em tudo isso, entenda, tenha clareza de qual é a sua missão. Porque disso vão derivar outras coisas e não o contrário. E não o contrário, comece pelo começo, tá bom? Então esse é o primeiro conceito que você tem que ter, é um princípio. O princípio é o que vem primeiro, é de onde vai vir a sustentação, a base. O segundo é a visão. Visão é onde você quer chegar. Porque não adianta você saber muito bem quem você é, qual é o teu propósito, o que você está fazendo aqui, minha missão é essa, mas é você ter clareza de onde você vai chegar. Meu amigo, se você não tiver essa clareza, as circunstâncias vão ditar os seus caminhos.
entende? E muitas pessoas, assim, eu sei que várias pessoas têm construído negócios mais como uma questão de sobrevivência, é um dos princípios mais honrosos que tem, né, que é por você mesmo. Mas quando você vai construir um negócio de verdade, principalmente quando você tem paixão por aquilo, é necessário você ter uma visão de onde você quer chegar. Sabe, o que você quer construir, que pessoas você quer impactar, qual o tamanho do seu negócio, o que você quer realmente para a sua vida, para aquilo que você quer fazer. Então a visão, ela vai ser um norteador de quais estratégias você vai adotar para chegar até lá, naquela visão. Então, poxa, eu vou colocar uma visão muito simples, assim, eu quero ter 10 lojas no meu estado. A minha visão, que é quase uma meta, né? Mas eu quero ter, assim, ter 10 lojas, porque eu acho que ali a gente vai impactar tais pessoas, vai atender tais clientes, vai resolver o problema dessas pessoas, ou atender os desejos dessas pessoas, e eu acho que 10 lojas, até 2021, a gente vai conseguir fazer isso. Pronto. Então, tudo que você vai fazer dentro da sua empresa vai estar relacionado à sua visão, aquilo que você quer alcançar. Poxa, você vai ter uma estratégia de marketing mais agressiva, você vai começar a fazer uma área comercial bacana, você vai começar a atuar com ações digitais naqueles novos mercados que você quer atingir, você vai atuar com branding, não sei. Quais vão ser as estratégias para você alcançar a sua visão? Mas a gente está com um problema aqui, rolou essa pandemia e tudo mais. Meu amigo, a pandemia é uma circunstância, mas você não vai agir por circunstância, você vai agir por decisão. Por decisão. Poxa, veio uma circunstância adversa que fez aqui frente, fez oposição àquilo que a gente estava se propondo a fazer, nós vamos agir de acordo com a circunstância sem perder de vista a nossa visão. Ou, em alguns casos, algumas dessas visões foram alteradas, porque as pessoas começaram a perceber oportunidades de negócio, uma forma melhor de atender. Eu tenho um cliente que ele tinha uma loja física. E com uma situação assim, um cara que dava treinamento para vários clientes, vendia os produtos relacionados ao treinamento dele, e era muito legal o trabalho dele, ele ajudava muito, ele fazia esses treinamentos pagos e alguns deles gratuitos para ajudar na formação de pessoas, uma formação profissional. E era muito bacana isso. Só que estava com uma gestão financeira horrível, não conseguia dimensionar o custo da mercadoria dele, vendia, mas não ganhava dinheiro e tal. Até que veio a pandemia, ele teve que fechar, foi obrigado a fechar a loja dele. E aí ele foi para a internet. Ele começou a ir para a internet. Quando nós conhecemos, quando eu o conheci, eu falei para ele na hora, falei assim, olha, você, se fizer tudo isso na internet, você vai impactar muito mais pessoas e você vai ter um retorno muito superior. Vai acontecer isso. E ele era muito resistente, ele não queria ir para a internet. Mas a pandemia obrigou ele a fechar o negócio dele. Obrigou. E aí ele não teve saída. Ele foi obrigado também, se ele quisesse permanecer com o negócio dele, ele foi obrigado a construir um curso pela internet. Hoje ele fala assim, a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Eu não vou manter mais o meu negócio como ele era, porque eu percebi que eu impacto mais pessoas e eu tenho um retorno muito superior fazendo dessa forma, pela internet. Tá? Então, a visão de negócio dele mudou. Ele mudou a visão. Ele tem ainda o propósito de impactar vidas, ele tem o propósito de fazer aquilo, mas ele vai fazer de uma forma diferente. Entende? Mas a sua visão ela tem que ser clara para que você saiba para onde você está indo, porque senão qualquer mudança que vier na estrutura econômica, elas vão ditar para onde você vai. E um gestor que se preze, ele não aceita isso. Ele é responsável pelos resultados dele, ele vai trabalhar com afinco para atingir os resultados que ele quer alcançar. Tá joia? Então a gente falou de missão, a gente falou de visão e tem também os valores. Gente, o que são valores? Valores são os filtros pelos quais o ser humano age, tá? Valores, eles são traços do caráter de uma pessoa. Isso são valores. O que acontece? As empresas, elas também têm valores, que são as formas, esses filtros pelos quais as pessoas devem agir lá dentro. É o caráter das pessoas que devem estar lá dentro. Quando você tem os seus valores muito claros, e os valores de uma empresa, eles são definidos pelo dono da empresa, pelo gestor da empresa, pelo presidente da empresa, dessa forma você vai recrutar e selecionar as pessoas que têm os mesmos valores. Você consegue conceber, você, por exemplo, tem um valor, você tem valor de inovação. Imagina você ir para o mundo Apple. Apple é inovação, é uma cultura de inovação. Tem que ser uma pessoa. Imagina uma pessoa inflexível e resistente no trabalhar na Apple. Ela vai ser tragada pelos colegas dela ou ela não vai aguentar. Porque ela acha que tem que ser daquele jeito, entra num conflito.
Ou então uma pessoa, por exemplo, você tem como valor a honestidade. Você não abre mão disso. Não abre mão disso. E aí chega uma pessoa que é desonesta. Você quer mesmo, por mais que essa pessoa seja tecnicamente competente, uma pessoa que rouba dentro da sua empresa? Uma pessoa que frauda? Se você é um valor, para você é um valor inegociável, por que você vai ter uma pessoa dessa na sua empresa? Então isso vai te ajudar no filtro de recrutamento e seleção. Vamos supor que para você é muito importante estar com pessoas, trabalhar com pessoas que têm muita iniciativa, porque você não é o tipo de gestor que fica em cima. Você tem um ambiente de inovação, que as pessoas têm direito de errar, entende? Elas se tornam responsáveis, é uma cultura de gestão por projetos, as pessoas vão fazendo da forma delas, você cria ali minimamente um ambiente de fomento à inovação, ao empreendedorismo, né, ao intraempreendedorismo. Aí você quer uma pessoa com mais iniciativa. Você vai aguentar estar com uma pessoa que está o tempo todo tendo que ser mandada, ai, faz isso, faz aquilo, sendo que você não faz isso? Entende? Os valores são traços do caráter da pessoa que você quer que seja dentro da sua empresa. E com isso, se você tem com clareza quais são os valores da sua empresa, a forma de trabalho, o que você quer lá dentro, fica muito mais fácil que outras pessoas que você quer perto de você, tendo esses mesmos valores, quando você tem esse ecossistema que você cria dentro do seu negócio com pessoas dos mesmos valores, são pessoas com habilidades diferentes, que é muito importante, mas ela tem um conjunto de valor que é igual ao seu. Entende? Vocês se somam, você não vai ter problema com isso, porque o valor é algo que é inegociável, você não abre mão daquilo. Você fala, olha, honestidade é uma coisa que eu não abro mão. Não abro mão e ponto final. Ou então não sei quais são os valores, né? Respeito é uma coisa que eu não abro mão. Aqui a gente respeita um ao outro, não importa o que. E se alguém for desrespeitoso, seja com uma pessoa aqui dentro, seja com uma pessoa ali fora, a gente não vai aceitar. Imagina você tendo uma pessoa que desrespeita, sabe? Então, assim, quando você tem esses valores claros e comunica ele com clareza para os seus colaboradores, isso fica muito mais fácil para você. Isso é um princípio de gestão fundamental. Tem pessoas que subestimam isso, mas eu posso te assegurar que dentro de boa parte dos empresários com os quais eu trabalho, muitos deles contratam muitas pessoas boas tecnicamente, muitos currículos bons, mas eles demitem perfis. Eles demitem pessoas pelos valores delas, pelos comportamentos delas. Os comportamentos de pessoas que não têm os mesmos valores que os deles. E eles falam, não dá para trabalhar com uma pessoa assim. Não dá. Entende? Tá joia, pessoal? Então, de segunda a quinta, às 13h05, eu vou passar para vocês sobre gestão executiva de negócios. A gente está na semana da gestão e amanhã às 13h05 eu tô de volta com vocês. Tá joia? Fico aguardando vocês. Façam uma excelente terça-feira. Grande dia para vocês.